Você está ouvindo agora o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre os 3 passos para recomeçar. Espero que esse podcast te encontre muito bem. Nós vamos falar desse tema que eu acho importante, principalmente para esse momento, né? Que a gente tá, mês de dezembro. É claro que é natural que a gente comece a olhar, né, para trás, para verificar como foi o nosso ano, as nossas conquistas. E acho que isso é bem importante, porque muitas delas a gente esquece. Muitas vezes a gente fica, sabe como? O erro fica registrado. O que não deu certo do jeito que você queria, o resultado daquela ação que não deu certo do jeito que você queria, aquilo fica registrado, sabe, na sua memória. E você não consegue apagar isso, mas você consegue apagar com muita facilidade suas vitórias, o que aconteceu. Então é importante, de alguma forma, você poder resgatar o ano todo, mas poder ter coragem para olhar para isso, para essas pequenas vitórias do que aconteceu nos meses, enfim. Acho que isso é muito importante e todo mundo deveria fazer um pouco desse exercício, né? De como que foi o seu janeiro, de como que foi o seu fevereiro, o seu março, e por aí vai, sabe? Que a gente pudesse também criar registros disso, né? Muitas vezes o nosso celular pode ser um local de registro. Por exemplo, as fotos que você tirou no mês pode te trazer essa lembrança, né, de como que foi. Se você tem memória de peixinho, né, esquece tudo com muita rapidez. Talvez as fotos que você tirou durante os meses possam te relembrar de conquistas importantes na sua vida. Ou quem sabe também escrever, enfim, cada um vai buscar a sua forma aí de poder estar colocando, né, se expressando como que foi o seu mês. Então isso é bem legal, tá? Eu gosto bastante de estar revisitando as fotos. Adoro quando o Google traz os vídeos das fotos do mês. Acho muito legal, porque tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, né? E relembrar é viver. Então, já quero te pedir também para você nos mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai ser uma honra poder responder você. DDD 22 99 222 1003. Já quero te pedir também para você me seguir lá no meu Insta, Fernanda Gonçalves. E vamos falar aqui desses 3 passos para recomeçar, né? Para a gente entender que ciclos começam, ciclos se fecham, e isso é natural na nossa vida. Mas quando a gente tem essa consciência, sabe, de que um ciclo está se fechando, na minha vida eu tô de mudança física, né? Então tem um ciclo se fechando e tem um novo se abrindo. A minha filha, por exemplo, está terminando o ensino fundamental, então ela tem um ciclo se fechando, tem um novo ciclo se abrindo. Às vezes o seu ciclo que está se fechando pode ser na sua carreira, pode ser no seu relacionamento íntimo, pode ser no seu relacionamento com as suas amizades, enfim, pode ser tanta coisa, né? Às vezes é como você lida com dinheiro, você resolveu mudar isso, então o ciclo que se fecha, um ciclo que se abre. Se a gente for parar para pensar, né, são ciclos, e a gente que decide se a gente quer continuar nesses ciclos ou não. Ver se isso faz sentido para você, né? Às vezes a gente está dentro de um ciclo que a gente reclama, mas a gente esqueceu de entender, né, que quem pode mudar isso somos nós mesmos. Então, quantas vezes a gente está numa reclamação e a gente não faz a nossa parte para mudar esse ciclo? Então, porque a gente começa a pensar bastante sobre isso a partir de agora, e quais as mudanças que você pode fazer, quais ciclos você pode fechar, quais ciclos você pode abrir. Não é que sempre que a gente fecha alguma coisa, a gente deixa o espaço para outro entrar.
Isso é bem importante, a gente ter essa consciência. E aí eu queria aqui, pensando nisso, né, 3 passos para recomeçar. A gente está sempre nesse recomeço. E isso não precisa ser feito, obviamente, só no final do ano, né? Mas como a gente está nesse movimento, eu estou no meu movimento de fechar um ciclo e abrir um novo. Enfim, eu quero compartilhar isso um pouco com vocês aqui, porque não é confortável. Para 99% das pessoas, mudança de ciclo não é confortável. É um desconforto. E muitas vezes, nesse desconforto, a gente quer voltar para o conforto velho do ciclo antigo. Por quê? Porque toda vez que eu mudo de ciclo, isso vai me fazer ir para um lugar que eu não conheço. Eu não sei o que vai acontecer nesse novo lugar, nesse novo ciclo. E isso acaba trazendo medo para a gente, né? E esse medo traz um desconforto. E a gente às vezes entende esse desconforto como: eu tenho que parar. Eu não devo agir, não tá bom, isso que eu tô sentindo não tá legal. E eu quero que você reflita, né, que esse desconforto, ele é natural pelo processo que você tá passando. Se você não passar pelo desconforto, você não vai chegar no conforto dessa nova fase, desse novo ciclo, tá? Então, a primeira coisa importante, principalmente quando há muito desconforto, é a gente ir para o nosso acolhimento, para o nosso autoacolhimento, sabe? Entender que a gente está passando por uma fase nova de fechamentos e novos inícios. E isso traz desconforto. Primeiro, pelas ações que a gente precisa tomar, né? Do que tem que fazer fisicamente aqui, né? O que eu preciso fazer. Então, isso traz desconforto, às vezes traz um pouco de ansiedade, né? Porque tem tempo, tem prazo, tem coisas para ver. Na vida não dá para planejar. A gente até planeja, né? Mas a gente não consegue planejar o que a gente não alcança. Então, acontecem imprevistos. E aí, nesses imprevistos, isso pode trazer também mais ansiedade, mais desconforto. Então, respirar fundo, né? Eu acredito muito em meditações, eu faço meditações diariamente. E tentar vir por esse caminho, sabe, do centro, do meio, para que você não entre nessa onda de ansiedade ou de desconforto de uma forma que vá te fazer mal, sabe? Mas só de uma forma que tá só te dando um alerta. Olha, tá indo para um ciclo novo, hein? Você não sabe o que vai acontecer. Então, esse desconforto, essa ansiedade ou esse medo, traduz isso. Você tá indo para um lugar que você não sabe o que vai acontecer lá. E quando a gente tem essa consciência, a gente começa a acolher melhor os nossos sentimentos. Tá tudo bem. Tá tudo bem eu me sentir desconfortável. Tá tudo bem eu estar ansiosa. Está tudo bem eu estar com medo dos passos que eu vou precisar dar. Sabe? E acolher isso. E dizer isso para você, dizer isso para o seu corpo. Porque o seu corpo também fala. Então, provavelmente você vai ter sintomas no seu corpo. Então, olhar para isso com, tá tudo bem, a gente vai passar por isso juntos, juntas, e vai dar tudo certo, sabe? Então, esse acolhimento é importante. Claro que se você perceber que não tá dando conta, tá? Que tá ficando uma coisa insuportável, claro, procure ajuda. Sempre, sempre, sempre. A gente não tem que suportar tudo sozinha. Eu sei que a gente aprendeu isso ao longo da nossa vida, mas a gente não tem que suportar tudo sozinha. Então, procure ajuda, né? Converse com as pessoas que você confie. E tá tudo bem ser vulnerável, tá? Tá tudo bem. Então, quando a gente assume esse nosso lado vulnerável, as coisas começam a ficar mais leves, sabe? Parece que você começa posso respirar. Aqui eu tenho espaço. Segundo passo é se sentir merecedora ou merecedor do novo movimento, né? Como é que é isso, né? O que vai acontecer de bom? Porque coisas boas vão acontecer nesse novo movimento. Então, toda vez que a gente faz um movimento na nossa vida, a gente abre espaço para que novas coisas aconteçam. E é importante que a gente se sinta merecedor disso. Que a gente pense, sim, sobre as coisas boas que vão acontecer nesse movimento.
Então, por exemplo, se você decide trocar de emprego, né, quais são as vantagens dessa troca de emprego? Sabe? Às vezes a gente fica muito preso nas coisas boas que tinha, por exemplo, se eu pegar esse mesmo exemplo, o emprego anterior. E aí você fica se prendendo ao que estava bom no emprego anterior e esquece de olhar, né, no novo emprego, quais são as coisas legais que você vai ter, que muitas vezes você não tinha no emprego anterior. Então, e se sentir merecedor, poxa, que legal que eu cheguei nesse nível, que legal que eu tô recebendo isso da vida, porque provavelmente você plantou isso e agora você está recebendo. Então, é muito importante, sabe, ter esse olhar de que sim, obrigado, gratidão, e eu mereço estar passando por isso. Eu mereço receber essas coisas tão maravilhosas da vida. E às vezes a gente se questiona, né? Ah, mas tá muito fácil. Ah, eu tô começando a desconfiar, hein? Tá bom demais, hein? Tá estranho. E aí a gente vai pro lugar, o quê? Do não merecimento, da escassez. Ao invés de ir pro lugar de, nossa, eu mereço, eu recebo, né? O que de melhor pode acontecer? E é natural a gente ir pro lugar do não mereço, da escassez, porque muitas vezes a gente viveu nesse lugar por muitos anos. Por muitos anos a gente se colocou nesse lugar. De não olhar as oportunidades, de não olhar as coisas boas que aconteciam, de sempre olhar o copo meio vazio. Sabe? Muitas vezes foi a nossa criação mesmo, da nossa história, de tudo que aconteceu com a gente. Do que a gente fez com tudo que aconteceu com a gente. Então, se hoje essa consciência te diz que você, né, realmente estava lá no lugar da escassez, do não merecimento, está na hora de fazer um movimento contrário. E esse movimento contrário vai te trazer desconforto. Porque não é o lugar que você está acostumado a estar. Então, o que é esse desconforto que eu falei no primeiro passo, estou falando no segundo? É um lugar novo, eu não estou acostumada a estar, então ele é desconfortável. Tudo que você vai fazer a primeira vez na sua vida, ele te traz um certo desconforto. Às vezes ele te traz muito desconforto, dependendo de qual seja o movimento. E isso quer dizer o seguinte, que é um novo lugar, e esse novo lugar você não conhece. E o seu corpo e o seu cérebro tá falando, presta atenção, cuidado, aí você não conhece, isso parece que é um campo minado, olha onde você vai pisar. Né? Então a gente precisa ter, claro, cuidado, porque é o novo, mas não significa que a gente precisa ficar paralisado, ficar morrendo de medo, ir para um estágio de ansiedade que você não consegue mais controlar, sabe? Então, vá para esse lugar do merecimento, sabe? Do agradecimento. Que bom que eu tô tendo uma nova oportunidade, que bom que eu vou fazer esse novo movimento, que bom que terminou, fechamos um ciclo, vamos abrir um novo. E é sobre esse olhar que a gente precisa ter sobre a nossa vida. E o terceiro passo para recomeçar é ser autêntico. E aí o que eu quero dizer com ser autêntico? É ser você. É fazer as coisas que fazem sentido para você. É sair dessa onda do coletivo, né? Do que o coletivo está dizendo, o que o coletivo está mandando eu fazer numa situação como essa, o que a maioria faria. Não é sobre os outros, mas é sobre você. Então, quando você olha para você, quando você busca a sua verdade, quem verdadeiramente você é, quais são os seus valores, você começa a buscar um lugar onde de verdade você deve estar. Porque lá é fácil você estar, porque lá é você. E quantas vezes a gente vai para lugares porque os outros estão mandando, porque o coletivo está dizendo que lá seria melhor, mas para você isso não faz sentido. Então, trazer essa autenticidade, se questionar sobre ela o tempo inteiro. Eu realmente faria isso? Se ninguém me falasse, se meu pai não me falasse, se a minha mãe não me falasse, se os meus irmãos não me falassem, se os meus colegas de trabalho não me falassem, se o meu cônjuge não me falasse, será que eu faria isso mesmo? Será que é isso que faz sentido para mim? É sobre isso.
É sobre esse resgate da sua essência, é sobre esse resgate de quem é você. Então, para mim, esses 3 passos, né, são 3 passos que para mim fazem total sentido. Tem muito a ver com o que está acontecendo hoje comigo, então por isso que eu resolvi trocar aqui com vocês. E que a gente possa ter cada vez mais uma autocompaixão com a gente, sabe? Porque é muito natural a gente se cobrar de uma maneira excessiva, sabe? De uma maneira... Parece que a gente cresce e a gente quer ser os nossos pais, sabe? Já que eu não tenho mais o pai e a mãe para me punir, né? Porque eu sou uma adulta. Então eu crio dentro de mim esse personagem para me punir. E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei lá no início do podcast. Vai olhar para as suas vitórias. Vai olhar o que você conquistou esse ano. Vai olhar o que deu bom. E para de ficar só se castigando, olhando o que não foi tão legal. Porque é natural. E todo mundo vai errar, gente. A gente erra tentando acertar. Então a gente não vai ter só acertos. E muitas vezes os erros ensinam muito mais pra gente do que os acertos. Então quando a gente olha que a gente, eu errei, tá bom? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Ao invés de ir para esse lugar de culpa, do castigo. Eu preciso... não sei, vou dar um exemplo aqui, sei lá, preciso... Como é que um adulto se castiga, né? Ele geralmente começa a sofrer. Ele fica nesse lugar de dor por muito tempo, mais do que deveria. Né? Claro, existe a dor, existe o aprendizado. Mas às vezes você fica mais do que você deveria. Então você está se castigando. Ao invés de você olhar como que você pode fazer melhor da próxima vez. E quando você fica muito tempo ali se castigando, você está perdendo tempo de testar novas coisas. Então, olhar pra gente, né, com um olhar mais carinhoso, de acolhimento, de autocompaixão, pro que a gente fez, para que a gente possa recomeçar, mas eu diria assim, mais vulnerável, que eu acho que isso é importante, a gente poder saber no que a gente é bom, no que a gente não é, sabe, que a gente é ser humano, a gente não é um super-herói ou uma super-heroína, e tá tudo bem com relação a isso. E quando a gente vai, né, com essa consciência, a gente vai com muito mais leveza para o que a gente está buscando, sem aquela forçação de barra. Então, espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, manda uma mensagem dizendo que fez sentido. Vai ser um prazer poder te responder. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre 3 passos para recomeçar, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso você deseje enviar alguma mensagem, mande para o nosso WhatsApp, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado, para o DDD 22 99 222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.